Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional. Nesta quinta-feira, dia 17 de abril de 2025, o Inter se reapresentou depois da derrota de ontem para o Palmeiras no estádio Beira-Rio e já passa a pensar no Grenal, que já é no sábado. Sim, é pouco tempo de preparação, pouco tempo de descanso, e o Roger Machado aguarda alguns retornos importantes. A gente vai falar sobre o primeiro time, que já é trabalhado pelo técnico colorado. Também falaremos sobre o árbitro da partida que foi definido, pressão do outro lado, o Grêmio sem técnico para esse confronto, e mercado, porque a janela já vai ser quente no meio do ano para o Inter. Teve dirigente falando sobre Thomas Miller e o atacante pensado, sonhado para o meio da temporada. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Vai lá para jogar com responsabilidade. O site é proibido para menores de 18 anos. E se tu não tem registro ainda, tá me assistindo agora pela televisão, o mais fácil, tá? Tá o QR Code na tela, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code, que ele vai te direcionar direto para o site da KTO. Se tu tá vendo no computador, no notebook, no próprio celular, eu deixei o link na descrição e no primeiro comentário fixado desse vídeo para tu fazer o teu registro lá na KTO, já dá uma olhada nas odds e vai dar uma brincada. Gente, o Inter se reapresentou, tá? Hoje no CT Parque Gigante. O treino foi no final da manhã e início da tarde, depois da derrota de ontem por 1-0 contra o Palmeiras pelo Brasileirão no estádio Beira-Rio. Agora é pouco tempo de descanso, pouco tempo também de preparação para o Grenal do sábado, 9 horas da noite, lá na Arena. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, quarto Grenal no ano. O Inter não perde Grenal desde maio de 23, mas esse ano, obviamente, também não perdeu. Empatou 2 e ganhou 1, que foi o do 2-0 da ida da final do Gauchão. Empatou da fase de classificação jogando melhor do que o Grêmio em 1-1 lá na Arena. E no Beira-Rio empatou também em 1-1, depois de sair ganhando com aquele golaço de falta do meio da rua do Ener Valencia. Bom, agora é tudo Grenal, a gente sabe disso. A gente está vendo uma mobilização grande do torcedor do Inter, que esgotou os 2.000 ingressos do setor visitante para o jogo do final de semana, mas uma mobilização minúscula do lado do Grêmio. Menos de 10.000 ingressos foram comercializados para a torcida do Grêmio. É bem provável que não tenhamos uma casa 100% lotada no final de semana. Que tenhamos a arena com ali menos de 40.000. O que é novidade para Grenal. O Inter lota sempre o Beira-Rio nos Grenais, o Grêmio lota na Arena, e isso não deve acontecer por conta do momento do Grêmio. Demitiu o Gustavo Quinteiros, se fala do Mano Menezes, ex-técnico do Inter, muito próximo de voltar ao Grêmio, tá? Ele treinou o Inter em 2022 e 23, né, até o meio ali de 23, estaria voltando agora para treinar o Grêmio. Não deve comandar o Grêmio no Grenal, tá? Ele não deve fechar e ser anunciado no BID, enfim, anunciado pelo clube até o Clássico Grenal. Também é possível que o James Freitas, que é auxiliar permanente lá no Grêmio, comande a equipe rival do Internacional no Clássico. Então é para vocês terem uma noção da condição que vem o rival para esse Clássico do final de semana. Em relação ao Inter, esse treinamento que aconteceu hoje no CT Parque Gigante, a portões fechados, ele não encaminhou a equipe, porque hoje foi uma reapresentação. Então, para os jogadores que jogaram ontem, começaram o jogo contra o Palmeiras, foi um treino regenerativo. Para os jogadores que saíram do banco na segunda etapa ou nem jogaram, nem foram relacionados, aí foi um treino mais forte pensando no Grenal. Mas amanhã, sexta, no último e único treino de fato para o Roger trabalhar a equipe para o Grenal, vai ser encaminhada essa equipe. Vale lembrar, o Roger falou na última entrevista coletiva que o Vitor Gabriel e o Juninho devem voltar para o Grenal, os dois recuperados de lesões musculares. O Carboneiro está fora com uma lesão muscular, não joga o Grenal, já não jogou ontem, vai ficar aí pelo menos mais uma semana e meia se recuperando o atacante colombiano do Inter. E o Wesley é dúvida, tá? Ele que apresentou um desconforto, acabou não sendo relacionado para o jogo de ontem contra o Palmeiras. A informação é que hoje ele não treinou com o grupo, treinou separado do restante do grupo nessa atividade com portões fechados no CT, e amanhã ele deve fazer um último teste para saber se vai ter condições para o Grenal do final de semana. Tentando desenhar esse Inter, ele teria Antony no gol, Aguirre na lateral direita, Vitão e possivelmente o Vitor Gabriel voltando à zaga, o Rogel indo para o banco, e o Bernabé na lateral esquerda. Fernando o primeiro volante, Bruno Henrique o segundo, Tabata do lado direito,
Wesley ou Vitinho do lado esquerdo e o Alan Patrick centralizado, na frente o Ener Valencia. O Tabata, ao que tudo indica, volta à titularidade, ele que ficou 4 meses sem jogar, não jogava desde a última rodada do Brasileirão do ano passado, no dia 8 de dezembro, teve lesão na coxa, teve reincidência da lesão e foi cortado do Campeonato Gaúcho, voltou contra o Atlético Nacional de Medellín, jogou ontem também contra o Palmeiras como titular, jogou contra o Fortaleza nas últimas 2 rodadas, né, da Libertadores e do Brasileirão ele jogou, e ontem foi titular. Eu acredito que ele vai jogar por aquele lado direito e o Wesley pela esquerda. Caso o Wesley amanhã no teste não tenha condições, joga mais uma vez Tabata e Vitinho pelas pontas. Hoje foi definido, tá, gente, o árbitro do Clássico Grenal do final de semana. Será o Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina. Ele foi o árbitro escolhido pela CBF, os assistentes serão o Bruno Bosquilha e o Alex dos Santos, e no VAR teremos um nome que a gente já conhece, o Wagner Huey, é um nome que é um dos principais árbitros de vídeo hoje da CBF e é quem vai comandar o VAR no Clássico Grenal, tá certo? O que tu acha? Como vem o Inter, como vem o Grêmio, palpite? Dá o teu pitaco sobre esse Clássico Grenal aqui nos comentários. Agora eu quero falar sobre Thomas Miller, reforços e o que o Inter tá pensando pro meio do ano, tá? Mas antes, lembrando, tá? Tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrita no canal. Cara, te inscreve, é de graça. Tu que tá na TV e tá pensando, mas eu não tenho como inscrever porque eu tô pela TV. Não, se tu apertar qualquer botãozinho e vai aparecer o título do vídeo, do lado aparece o botãozinho inscrever-se. Te inscreve, dá essa força, tu tá pelo computador, pelo celular, tablet, enfim, se inscrevam aqui no canal, tá certo? Dá uma força enorme, a gente tá chegando aí já aos 87 mil inscritos. Voltamos com as lives, tá? De segunda a sexta, lives aqui no canal a partir das 5 horas da tarde. Às vezes a gente abre ali 15 para 5, enfim, mas é nessa faixa de horário. E amanhã, sexta, uma live especial. Eu vou receber Lucas Colar, eu vou receber Tiger Junk, Diogo Rossi, Matheus Dávila, Douglas Demoliner, Eduardo Picão, vários setoristas de Inter e Grêmio para a gente falar sobre esse Grenal aqui no canal. E essa live em especial vai ser mais longa. Ela vai começar por volta das 5, 5h15 da tarde, mas vai se estender até pelo menos 8 horas da noite. É uma live grande de 2 horas para a gente falar tudo do Grenal. Então tem que estar inscrito e tem que deixar o like. O que eu quero falar aqui com vocês, tá? Porque um dirigente do Inter se manifestou sobre a especulação envolvendo Thomas Miller, atacante alemão. Aliás, atacante não, né? É atacante, é segundo volante, é meia, já jogou de muitas posições. Ele que está desde os 17 anos no Bayern de Munique, encerra agora a sua carreira no Bayern, porque aos 35 anos ele não vai renovar o seu contrato, o vínculo dele termina nessa temporada, que lá na Europa vai até o meio do ano. O Bayern foi eliminado a empatar, perdeu em casa por 2-1 para a Inter de Milão. Lá na Itália fez um jogaço, 2-2, ficou a um gol de ir para os pênaltis, quem sabe uma vaga para as semifinais da Champions League. Acabou não acontecendo e aí ele não vai estender por mais um mês o contrato para jogar o Super Mundial pelo Bayern de Munique. Deixa o Bayern e o jornal Bild da Alemanha trouxe que o Inter e alguns clubes da Major League Soccer, a Fiorentina da Itália, estavam interessados no Thomas Miller. O José Olavo Bisol, vice de futebol do Inter, ele conversou com o Rafael de Vério numa coluna em GZH e ele disse que não tem negociação do Inter com o Thomas Miller. O que eu posso dizer que eu sei para vocês? O Inter, de fato, a informação que eu trouxe aqui no canal era de que o Inter não negociava com o Thomas Miller. Era uma informação que vinha da Alemanha, de que sim, o Inter tinha interesse. Nem a informação da Alemanha era de que o Inter negociava com o Miller. A informação é de que o Inter tinha interesse no Thomas Miller. A informação que chegou para o Lucas Colar e que eu também consegui confirmar com algumas pessoas do Inter é que, de fato, o Inter fez uma consulta. O Inter procurou um intermediário dele no Brasil, perguntou, tá, se eu quisesse contratar o Miller, o que eu teria que fazer? Quanto? Tempo de contrato? O que ele gostaria? O que ele está pensando para o restante da carreira dele? Foi isso. E não passou disso do lado do Inter. Não teve proposta nem negociação. Foi uma pergunta para saber, porque o Inter sabe que seria uma contratação de impacto mundial. É um cara campeão do mundo, bicampeão da Champions, 12 Bundesligas na carreira. É um cara multicampeão de muita história e um jogadoraço de bola, um astro do futebol mundial. Foi uma pergunta, perguntar não custa nada, e foi uma consulta normal de mercado. Mas o José Olavo Bisol garante que não há nada acontecendo em relação a isso, nem de contratação, nem de negociação nesse momento. Até porque o que a gente sabe é que o nome que o Inter quer para o meio do ano é o Joaquim Correa, que estava jogando contra o Thomas Miller nessa semifinal, nessa quartas de final, né?
nessas quartas de final de Champions League. Atacante reserva da Inter de Milão, argentino de 28 anos, que também tem contrato até o meio do ano, vai ficar livre no mercado, já está com possibilidade de assinar pré-contrato. Era a informação que vinha da Argentina e que a gente tinha aqui, que o Inter estava negociando para que ele assinasse um pré-contrato, mas isso não evoluiu até o momento, e é isso que eu posso trazer sobre o Joaquim Correa para vocês. É um jogador que interessa, é um jogador que vai ficar livre e que o Inter sim conversou por meses com esse jogador e com o empresário. Não há negócio que tenha caído, nem nada do tipo, mas é sim um jogador que interessa ao Internacional para o meio do ano. E o que eu posso dizer para vocês da janela do meio do ano é que o Inter vai contratar. Isso me foi garantido. O Inter vai contratar, mas vai ser pontualmente. Não é fazer de novo um time do zero, contratar 5, 6, 7 jogadores. Não. São contratações pontuais para o elenco, podendo sim vir jogador de nível de titularidade. Isso me foi dito no bastidor do Inter. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.